Muito bem, né, gente? Depois de tudo isso aqui, palavra da salvação, né? Por quê? Como? Nós temos que entender tudo que esse evangelho significa. Para isso, primeiro, vamos situar esse evangelho num contexto maior do evangelho de Mateus. Nós ainda estamos dentro de um grande conjunto de textos que se refere às bem-aventuranças. Se você me perguntar assim, o que Deus quer de mim, é isso. Bem-aventuranças. É o projeto de vida de Deus para qualquer pessoa. Bem-aventurados. Semana passada, o bem-aventurado é sal da terra e luz do mundo. Hoje, quem é sal da terra e luz do mundo pratica a justiça e não faz algumas coisas. É esse o conjunto de textos. Para a gente rezar, então, o texto de hoje dentro desse conjunto maior, eu proponho, claro, 3 pontos. Primeiro deles, começo do Evangelho. Eu não vim para abolir a lei e os profetas, vim para dar pleno cumprimento. Vamos rezar isso. Segundo ponto, justiça. O que é a justiça? Se a sua justiça não for melhor do que a deles, mas o que é a justiça no Evangelho? Rezar, tem que saber. E no quarto ponto, eu vou passar rapidinho pelas 4 prescrições que estão ali. Na verdade, são 6. Só que 4 a igreja reservou para essa semana e 2 para a semana que vem. Então, cenas dos próximos capítulos, não percam, Quem faltar não vai ver. Bom, é isso. Vamos começar aqui, então, do início do Evangelho. Quando Jesus diz, eu não vim abolir lei e profeta. Lei e profeta se refere aqui na Bíblia. Antigo Testamento. Gente, o que Jesus quer nos informar com isso? Quer nos informar o seguinte: nós temos um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que desde sempre se revelou. Às vezes a gente ou aprendeu errado, tem aquela coisa, o Antigo Testamento é o Pai, o Novo é o Filho, já escutaram isso, Nada disso. A Bíblia toda, a história da salvação toda, é Deus, Trindade, se revelando. Tanto que, para nos demonstrar isso nesta liturgia, o que a igreja fez? Se vocês prestarem atenção. Primeira e segunda leitura fala de sabedoria. Quem é a sabedoria no Antigo Testamento? Deus. A sabedoria por excelência é Deus. Ele inspira as pessoas que escrevem os livros. Sabedoria. E um dia a sabedoria se faz o quê? Humanidade. No passado, Deus inspirou com sabedoria as pessoas. No Novo Testamento, a sabedoria se faz o quê? Carne. E fala com a própria boca. Tudo isso para dizer o seguinte: o mesmo Jesus que fala agora foi o que falou no passado. Ou seja, como é que Jesus vai abolir algo que ele mesmo disse no Antigo Testamento? Deus não se contradiz, gente. Deus não é incoerente. Aquilo que foi revelado no Antigo Testamento continua, mas alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Exemplo, bem prático, Se eu falo aqui, bala de canhão, telefone sem fio, como é que chega lá? Conhaque de alcatrão. Estou errado? O que aconteceu na história da salvação? Deus revelou coisa boa. O que o telefone sem fio da humanidade fez? Deturpou. Deturpou. Nós criamos um monte de leis, um monte de regras. Lembra dos judeus? 613 mandamentos que Jesus falou, está demais. Nós criamos a fome. Nós criamos a injustiça. Nós criamos o mal. Nós deturpamos a palavra de Deus. Então o que Jesus veio fazer? Não vinha abolir, mas vim para dar o quê? Pleno cumprimento. O cumprimento aqui no Evangelho é aperfeiçoamento. Então Jesus veio dizer aquilo que
eu disse com o Pai e o Espírito no passado, continua sendo verdade. Vocês que fizeram coisa errada aí, não fui eu. Então ele veio aperfeiçoar a verdade de sempre e mostrar o que é o desejo de Deus para a humanidade. Então o Evangelho começa assim. E aí o segundo ponto. O que Jesus veio mostrar, aperfeiçoar e dizer? De tantas coisas, hoje, uma. Justiça. Se a vossa justiça não for melhor do que a deles, o que é justiça no Evangelho para que eu viva? É simples assim, gente. É simples assim. A justiça deles, e que às vezes é a nossa, hein? Uma coisa é você ter como finalidade coisas. E para você alcançar coisas, você usar pessoas. A gente às vezes usa pessoas para conquistar coisas. Essa é a justiça deles. Qual que é a justiça de Deus? É o contrário. A gente usa coisas porque a finalidade são pessoas. Pensa isso em casa. Pensa isso aqui, exemplo, pastoral. Se a gente tem um projeto pastoral, mas usa pessoas para chegar no projeto, está errado. Está errado. A gente tem que usar a pastoral para chegar nas pessoas. Pensa em casa, às vezes, quanta briga, quanta discussão, pai, filhos, tudo mais ali. Por quê? De repente o foco não é a pessoa, são coisas, sei lá, são ideias. Gente, a justiça do Evangelho é simples, é assim, olha, a finalidade tem que ser o quê? Sorriso nas pessoas, dignidade nas pessoas, respeito com as pessoas. A gente usa um monte de coisa para chegar nisso e não o contrário. E cá entre nós, hein? Com muita facilidade a gente inverte a lógica. Estou errado? Não estou. Cuidado. Se a vossa justiça não for melhor do que a deles, a gente não está sendo, semana passada, sal da terra e luz do mundo. Os evangelhos estão casados aqui. Falando em casamento, vamos para o terceiro ponto, finalizando a nossa reflexão. Nós temos ali 4 prescrições. Entendemos o que é justiça, né? Então agora o olhar já está ampliado. A finalidade é pessoa, é vida de pessoas, dignidade de pessoas. Portanto, não matar. Só que Jesus amplia mais o olhar. O que aconteceu? As pessoas entenderam que o não matar de Deus era literal, não matar, não tirar uma vida. Jesus diz, eu porém vos digo, tem formas diferentes e criativas de matar. Às vezes, eu deixo alguém respirando, mas eu matei a pessoa. Eu preciso explicar isso? A forma de eu falar, de eu não falar. Às vezes você deixou a pessoa respirando, mas morta. Está dentro do não matar. Jesus amplia. Não é só tirar a vida, é fazer mal para alguém. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou me utilizar aqui de um livro, O Caçador de Pipas, que é livro e é filme. No filme não tem esse diálogo que eu vou dizer agora. É o diálogo do pai com o filho. Achei bonito porque tem tudo a ver com isso. O pai diz assim para o filho, dos 10 mandamentos, qual é o pior? O que amarra a todos, o roubar. Por quê? Se você mata um pai de família, você rouba da mãe o direito de ter o esposo, você rouba do filho o direito de ter um pai. Honrar pai e mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, você rouba do seu pai e da sua mãe o quê? Dignidade. Pensa isso em qualquer mandamento. Cuidado para não roubar dos outros, gente. Cuidado para não esvaziar a vida dos outros. Cuidado para não roubar a dignidade dos outros. Depois nós temos 2 ligados, que é
a deslealdade, né, traição e divórcio. Os dois são ligados porque o que está por trás disso? Está por trás do seguinte, gente. Eu já trabalhei, antes de ir para Roma, lá, 2013 a 2017, igual eu falei, nunca fui só pároco, né? Nunca me deixou, eu era juiz auditor. O que faz um juiz auditor? Nulidade matrimonial. Trabalhei com isso 4, 5 anos, né? Qual é o limite de uma relação? Falta de respeito violento. Eu nunca vi, nos casos que eu trabalhei, voltar. Nunca eu vi. Queria ter visto, porque eu acredito na conversão, independente do que aconteça, mas eu nunca vi. Estou dizendo isso porque não deixe que isso aconteça com você. Esse é o limite. E aí você tem traição, tem um monte de coisa. Desrespeito e violência. É isso que está por trás das duas prescrições ali do meio. Não é o fato de fazer, deixar. O que está por trás é isso, esse perigo. Cuidado, não deixa chegar nisso. E o quarto, não faça, e eu porém vos digo, que é o não jurar. O não jurar é muito interessante, porque não é o fato de jurar, é o que está por trás disso. Se eu tenho que jurar, o que está por trás? Eu não sou de confiança. Isso numa comunidade cristã é horrível, é péssimo. Num casamento, no trabalho, horrível também. Ou seja, se eu tenho que jurar, gente, é porque a coisa não está boa. É porque não está tendo confiança, não está tendo lealdade entre nós. Porque se há confiança, se há lealdade, se há justiça, eu não preciso jurar. Por quê? O seu sim seja sim. E o seu não seja não, e basta. Se eu tenho que jurar, é um sintoma de que algo não anda bem. Então trabalhe. Se a gente está precisando jurar por aí, trabalhe as relações. Concluo. Né? Quer ser justo? Quer viver a justiça do Evangelho? Simples. Seja respeitoso, seja leal. Conduza bem sua vida assim. E naturalmente se alcança a salvação. E você vive a salvação já, como está ali, né? Reino de Deus, grande e pequeno, entra, não entra. Reino de Deus começa agora. Se você vive assim, você vive o reino. Se você não vive, você não vive o reino. E isso vai ser levado assim para a eternidade. Comece agora. Que Deus nos abençoe para que sejamos justos. Mas nesse estilo, a finalidade são pessoas, lealdade entre pessoas, respeito entre pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.